Oi pessoal, eu sou o Davi e hoje vou mostrar a vocês a linguagem M no Power BI. Vamos lá? Então pessoal, se vocês observarem, eu já deixei um cenário pré-pronto aqui sobre uma empresa de sacolé gourmet que recentemente fez uma pesquisa de mercado para saber qual sabor ela vai lançar no futuro. E a ideia é o seguinte, é que a gente exiba aqui os 5 sabores mais escolhidos nessa pesquisa. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai utilizar justamente essa tabela aqui de pesquisa. Só que se vocês observarem, nessa tabela de pesquisa, a gente tem coluna 1, 2, 3, 4 e 5. E não está legal isso, né? Então a gente precisa tratar essa tabela para deixar de uma forma muito mais legível para a gente. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai utilizar o Power Query, que é justamente nesse botão aqui, ó, transformar dados. E dentro desse Power Query, a gente tem acesso à nossa tabela e a gente consegue fazer todo o tratamento necessário. Aí a gente vai começar com o seguinte, a gente tem 2 colunas aqui que para a gente não faz sentido. É uma coluna toda vazia e uma coluna que tem uns números aqui como se fosse um ID. E para a gente não é interessante isso. Então a gente vai selecionar as duas e clicar com o botão direito e botar remover colunas. E a gente vai ver que só nos restam 3 colunas. Uma que tem a data, outra que tem o nome e outra que tem os sabores. Então, o que a gente vai fazer? Primeiramente, a gente está vendo que tem uma linha, aqui, a primeira linha, que aparentemente seria o cabeçalho da nossa planilha, né? da nossa pasta. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar com o botão direito aqui e a gente vai utilizar como primeira linha o cabeçalho. Então, com isso, a gente já promove o cabeçalho. E a gente já tem isso aqui no formato de data e já tem o nome como formato de texto e os sabores como formato de texto. Com isso, a gente já pode fazer o nosso gráfico. Então a gente vai fechar e aplicar. E a gente vai ver que vai carregar aqui, né, todas as informações. Carregando aqui, a gente observa que ele vai fazendo todo o tratamento. E aí, ele já gera para a gente o campo com o nome de carimbo de data, já com um calendáriozinho, que ele já cria uma hierarquia de dados, aqui ó, hierarquia de datas, e também tem o nome e os sabores. E como eu gostaria de exibir, primeiramente, a quantidade de entrevistados, então vou colocar aqui num cartãozinho a quantidade deles, eu vou colocar a contagem distinta, então eu tenho 16 pessoas e eu gostaria de exibir o nome aqui, na verdade, a quantidade de sabores aqui, né? Então eu vou colocar um gráfico que me mostre quantos sabores tem e a contagem deles. Vamos colocar aqui. Só que olha como é que ficou aqui. Ficou tudo muito feio, né? Se você observar, ele está puxando leite ninho com Nutella, o Danoninho junto. Aí tem um que é paçoca, Danoninho e Oreo junto. Então tá tudo uma bagunça. Então a gente precisa ainda realizar mais um tratamento nessa coluna em específico. E para isso a gente vai retornar lá ao Power Query para a gente continuar fazendo nosso tratamento. Então vamos aqui em transformar dados novamente. Então, pessoal, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai olhar para essa coluna, que é justamente a coluna que está trazendo aqueles dados bem estranhos, né, de uma forma bem estranha. E o que a gente vai fazer, a gente vai isolar essa coluna para a gente fazer um tratamento mais específico nela. E como a gente vai fazer isso? Eu vou clicar com o botão direito aqui e vou duplicar essa conexão. E o que eu vou fazer? Eu vou somente exibir essa coluna, então eu vou remover as outras colunas. E com isso, eu quero separar esses sabores, colocando em uma coluna única, quero separá-los em linhas. Então eu vou clicar com o botão direito aqui e eu vou em dividir coluna por delimitador. E o nosso delimitador aqui, no caso, é a vírgula. Então, já que está como vírgula, eu vou somente colocar em configurações avançadas linhas, porque eu quero que exiba em uma coluna só. Com isso, vocês vão ver que já está quase do jeito que a gente quer. Só que o que está faltando aqui é o seguinte, se você observar esse leite ninho com Nutella, com esse leite ninho com paçoca, o leite ninho com paçoca está um pouquinho mais à frente, né? Isso acontece devido à separação, à delimitação aí da vírgula. Então o que a gente vai fazer? A gente vai clicar com o botão direito novamente, só que agora a gente vai transformar
e a gente vai cortar para tirar esses espaços em branco. Fazendo isso, agora sim, ela está perfeitamente formatada. Só que você pode observar que isso aqui não é mágica. Tipo, tem que existir um código por trás. E aí que entra a linguagem M. A linguagem M é justamente essa linguagem que permite a gente fazer, que possibilita, na verdade, a gente fazer todos esses tipos de tratamento. E com isso, como a gente consegue enxergar esse código sendo feito? A gente vem aqui em exibição e clica em barra de formas. E com isso, agora a gente sabe, a gente consegue enxergar tudo que está sendo feito. Então a gente, de acordo com cada etapa que está sendo feita aqui, ele exibe o código que ele está realizando. Então, por exemplo, no texto parado, ele pega esse campo aqui e faz um trim e coloca num tipo teste. Tá vendo? Então ele consegue fazer todos os tratamentos aqui sem que a gente precise digitar. Mas a gente pode digitar. Não é à toa que existe aqui o tal do editor avançado. O editor avançado, ele exibe aqui pra gente em dois blocos. Um bloco let e o in. Em que o let, a gente vai estar sempre começando com a fonte dele e a gente vai fazendo todo o tratamento dele. Se você observar, a gente está passando como se fossem variáveis. Então, essa variável colunas removidas, ela está pegando essas colunas duas aqui, ela está removendo. E logo em seguida, você tem uma outra variável chamada cabeçalhos promovidos, em que a gente vai estar em cima das colunas removidas, ou seja, em cima daquele tratamento que foi feito, a gente vai realizar outros tratamentos, assim como acontece com o tipo alterado. O tipo alterado, ele está fazendo mais alguns tratamentos, ele está alterando os tipos das colunas em cima dos cabeçalhos promovidos. Ou seja, qual a nossa conclusão aqui? É que ele é separado em dois blocos, esse editor avançado, e que a gente está sempre fazendo uma alteração baseada na alteração anterior. Então isso aqui é meio encadeado. E como final de lançamento, a gente lança sempre o último tratamento, que é o texto aparado. Ok? Então vamos concluir aqui e vamos para a página inicial e fechar aplicar, para que a gente possa ver agora realmente funcionando da forma como a gente queria. Então, carregando aqui essa pesquisa 2, a gente vai tirar esses campos e vamos colocar agora somente esse campo quais sabores. E vamos colocar a contagem dos valores. E agora sim, a gente consegue ver, colocar um rótulo de dados, a gente consegue ver os sabores e suas quantidades, ou seja, quantas pessoas quiseram, né, escolheram o leite ninho com Nutella, quantas pessoas escolheram leite ninho com paçoca e por assim vai. Só que, como eu havia falado, eu gostaria dos 5 primeiros. E como eu vou fazer isso? Bom, eu vou vir aqui em filtros e do quais sabores, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui uma opção chamada N superior. E nesse N superior, eu quero saber apenas os 5. E esses 5 eu quero baseado em quem? Bom, baseado na contagem. Então eu vou colocar aqui o campo e eu quero baseado na contagem. E eu vou aplicar esse filtro. E olha o que aconteceu aqui pra gente. Agora a gente tem os 5 mais escolhidos. Então agora a gente finalmente obteve o resultado que a empresa gostaria de visualizar. Tá vendo? Então a gente conseguiu agora, a gente conheceu a linguagem M, conhecemos o Power Query, estudamos um pouquinho, aprendemos um pouco sobre o editor avançado, fizemos vários tratamentos aqui e finalmente conseguimos alcançar o nosso resultado aqui para mostrar essa informação aqui, para exibir essa informação para a empresa de Sacolé Gourmet. Então espero que vocês tenham gostado do conteúdo e até a próxima, pessoal! Conheça os cursos de Data Science da Alura. Além das formações em Ciência de Dados e Machine Learning, temos também cursos de Business Intelligence, SQL, Excel, VBA e Power BI. Vem estudar com a gente!